Olá, meu nome é Helena, sou psicóloga e hoje a gente vai conversar um pouquinho de inteligência cognitiva versus inteligência emocional. Esse tem sido um assunto que tem me questionado muito. Hoje a gente tem aí vários testes da neuropsicologia, a gente tem lá a Fabiana, né, minha sócia, amiga, irmã, colega, parceira, que faz toda essa testagem da neuropsicologia para a gente quantificar a inteligência das nossas crianças e dos nossos adultos. E aí, o que a gente tem esquecido um pouquinho, gente, é sobre a inteligência emocional. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar. Bom, tem um gráfico, eu não sei o nome dele, por favor, os matemáticos de plantão me auxiliam. Eu sempre faço esse gráfico para falar sobre inteligência emocional com os pacientes. Então, vamos pensar, gente, naquele gráfico da matemática, que aqui é o sinalzinho de mais e aqui é o sinalzinho de menos. Quem souber o nome desse gráfico, por favor, compartilhe comigo, para eu também não ficar aqui falando do gráfico sem saber o nome dele. Enfim, hoje a gente preza muito a inteligência cognitiva dos nossos filhos. Cognitivamente falando, nós temos uma geração aí de grandes gênios. Então, hoje as crianças, elas fazem curso de inglês, ou elas estudam em escolas bilíngues. Às vezes, numa escola bilíngue, além do inglês, a gente vai ter lá o espanhol, o alemão, o francês. Hoje, as crianças fazem robótica, né? O inglês, gente, ele já é desde a educação infantil. Então, já na educação infantil, as crianças já são inseridas aí nesse universo do inglês. Então, eles fazem inglês, robótica, fazem xadrez, fazem natação, fazem judô, karatê, kung fu e etc. Tudo isso nós estamos estimulando a criança cognitivamente. Estimulamos, e as escolas têm aí vindo com um papel super importante. A grande maioria das crianças hoje passam o dia inteiro na escola. E a escola é esse universo grande de aprendizagem. Eu acho isso excelente. A gente tem tido crianças aí extremamente habilidosas, extremamente capacitadas, extremamente inteligentes. Qual é o perigo? O perigo é que a gente não tem estimulado as nossas crianças na mesma intensidade no campo das emoções. Então aqui a gente está falando da parte cognitiva e aqui nós estamos falando da parte emocional. Então esse cognitivo está lá em cima, nota 10 para ele, né? E de repente a gente tem um emocional que está lá negativo. Ou então, pode não estar negativo, mas está aqui assim, capengando. O que é o emocional de uma criança? Como que a criança lida com perda? Como que a criança lida com frustração? Hoje eu tenho muita criança que chega para mim e fala assim: ai, Helena, hoje eu estou com tédio. Eu acho o máximo ouvir das crianças que elas estão com tédio. E a primeira pergunta que eu faço para elas é assim: o que é tédio? A grande maioria, lógico, que não sabe me responder. Mas eu penso que a gente não tem estimulado tanto o emocional das crianças. Hoje a gente tem aí uma grande geração de filhos únicos, então a gente frustra pouco os nossos filhos. É mais fácil eu, adulto, ceder para o meu filho do que aguentar o choro, a mãe, a birra ou a brabeza dele, né? Agora, essa balança aqui ao contrário, gente, não tá só com as crianças, não. Vamos caminhar um pouquinho e vamos para os adolescentes. Tem uma coisa que me deixa super preocupada, que são os nossos jovens. Então, hoje eu tenho jovens que vão para as faculdades, que já estão nas faculdades, e que muitos pais levam os jovens até a porta da faculdade, né? E levam por quê? Muito na justificativa do perigo que nós vivemos. E aí não é segredo para ninguém, né? O que eu vou contar aqui não é uma novidade, não é segredo. Esses jovens estão usando muitas drogas nas faculdades. Então, o que me deixa assim preocupada é porque o jovem,
emocionalmente, talvez, não está preparado para andar de ônibus. Mas ele está preparado para entrar num universo e usar maconha, usar êxtase, usar LSD, beber, né? A gente tem uma lei no nosso país que diz que não pode ter barzinho aos redores das escolas, das faculdades. Mas aqui em Curitiba, pelo menos, a gente tem muito barzinho ao redor de todas as faculdades. Eu não estou falando da privada, eu não estou falando da pública, eu estou falando de todas. Então o que eu fico pensando é assim, esse jovem não tem autonomia para chegar até a faculdade, por quê? Porque é perigoso. Ok, mas ele tem autonomia para chegar lá dentro e usar droga. Quando eu questiono os pais a respeito disso, eles usam o dinheiro do lanche. E aí eu fico pensando, um jovem que já chegou na faculdade, a mãe e o pai estão dando dinheirinho para ele tomar o lanche. E daí o dinheirinho do lanche eles estão transformando em dinheiro de droga. Me preocupa isso. Caminhando um pouquinho mais para frente, na vida adulta, o que a gente vê hoje? As pessoas aí com um currículo espetacular, maravilhoso, falando vários idiomas e etc. E emocionalmente muito frágil, emocionalmente com ansiedade, emocionalmente com depressão, emocionalmente com pânico. Quando eu vou atender um executivo, por exemplo, eu sempre questiono ele. Como está a sua alimentação? Como está o seu sono? Como está o seu tempo com a sua família? Como está o seu relacionamento? Como está a sua atividade física? Porque às vezes a gente coloca esse cognitivo aqui em primeiro lugar. Então eu tenho que fazer curso disso, daquilo, daquele outro, eu tenho que saber falar inglês, francês, espanhol, eu tenho que saber liderar pessoas, eu tenho que saber me comunicar com essas pessoas. Ótimo, não sou contra isso. Mas como eu estou? Como está o meu sono? Como está a minha alimentação? Será que eu não ando bebendo demais? São questionamentos que a gente tem feito bastante. Voltando para a criança, voltando para o jovem, como está a nossa interação? Aonde estão os meus amigos? Será que os meus amigos estão somente atrás do celular ou será que eu tenho me encontrado com este grupo de amigos? Eu acho que são questionamentos que a gente tem que fazer, gente, porque a gente está hoje muito voltado para essa parte da cognição, né? Então, meu filho é bom em matemática, é bom em português, fala isso, fala aquilo. Excelente, gente, eu não sou contra. Mas se a gente não cuidar do aspecto emocional, o aspecto emocional, ele faz com que esse jovem caia. E não é à toa, gente, que a gente tem tido tanto suicídio na adolescência. Não é à toa que a gente tem tido tanto suicídio no mundo adulto. Porque a gente não tem cuidado das nossas emoções. Fica a dica, fica o pensamento, fica o autocuidado, fica o autoconhecimento. São vídeos aí que a Fabiana já tem falado bastante e eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Um beijo grande, fiquem bem e até o próximo vídeo.